Gente querida, nós vamos ler um texto aqui, novamente, do livro de Atos, agora no capítulo 27, e a partir do verso 14. Se você puder ajudar alguém, de modo que todo mundo consiga acompanhar essa leitura, vai ser muito bom, mas ela vai ser projetada também a leitura do texto, talvez numa versão um pouquinho diferente da que eu vou ler aqui. Então você acompanha ou na sua Bíblia, no seu smartphone, na Bíblia de alguém ao seu lado, ou então no que vai ser projetado na tela. Nós vamos orar outra vez pedindo a orientação, a direção do Espírito de Deus para esse momento. Senhor, obrigado por esse momento simples, singelo, e que por Tua misericórdia tem se repetido semana após semana. Nós te damos muitas graças por esse alto privilégio de louvarmos o Teu nome, de nos encontrarmos, de nos saudarmos, de orarmos, de buscarmos a Tua face e de lermos a Tua palavra, meditarmos nela. Para o que pedimos assistência do Espírito que inspirou essa infalível Escritura. Ajuda-nos agora, sossega o nosso coração, elimina os ruídos que nossa alma porventura traga agora, nossa mente. Ajuda-nos a perceber com toda clareza aquilo que o Espírito de Deus nos queira dizer agora, em nome de Jesus. Amém. Texto de Atos, capítulo 27, a partir do verso 14. É um texto mais longo, mas é aqui uma história fascinante, maravilhosa, extraordinária, de uma longa jornada. Na verdade, esses versos, do verso 14 ao 44, traduzem uma parte de uma jornada mais longa. São 14 dias da ilha de Creta até uma outra ilha chamada Malta, num trajeto que pretendia tirar Paulo, apóstolo, da região da Palestina, mais especificamente da cidade de Cesareia, e levá-lo até a Itália. Era o clima de Paulo. Paulo havia a possibilidade de pregar em Roma. O explícito indicado que Paulo deveria ir a Roma testemunhar. Isso está acontecendo aqui, mas de maneira estranha. Paulo era preso, era um presidiário levado numa embarcação aqui, na verdade, duas embarcações. O último trecho que nós vamos ler, agora a partir do verso 14, ele havia embarcado, preso, sob custódia do imperador romano, dirigindo-se a Roma, onde ele haveria de ser julgado por César, a quem ele havia apelado, depois de ter passado em Jerusalém, na região da Cesareia, 2 anos preso, por testemunhar de Cristo. E agora, dessa maneira estranha, inusitada, o Senhor cumpria um propósito missionário extraordinário, previsto profeticamente, anunciado ao próprio coração de Paulo, levando a Roma. Paulo, nesse ponto do texto, se faz acompanhar de 2 discípulos, 2 amigos muito chegados a ele. Lucas, o narrador da história, o evangelista, escritor do Evangelho de Lucas, e Aristarco, um convertido macedônio da cidade de Tessalônica, e os 2 embarcam com Paulo, não se sabe exatamente em que condição. Alguns estudiosos entendiam, supondo que esses 2 eram escravos de Paulo, ou se apresentaram na condição de escravos. Eles não eram escravos, mas se fizeram de escravos de Paulo, que era um cidadão romano, para embarcarem juntos. Não se sabe exatamente como e porquê, mas o fato é que nessa embarcação, contendo 276 pessoas, havia uma tripulação, havia um comandante, um centurião, da guarda pessoal do imperador César Nero, chamado Júlio. Esse trazia Paulo e outros prisioneiros sob custódia, e havia com Paulo outros prisioneiros também, possivelmente sendo levados para Roma, para aqueles espetáculos horríveis,
conhecidos do que Nero costumava fazer com presidiários. Então, o trecho que nós lemos é a indicação de um trecho dessa jornada sob fortíssima tempestade. Paulo, sendo encaminhado preso nesse navio, torna a dizer, ele como cristão, seus dois amigos Lucas e Aristarco, naquele grupo ali dos 276, indo na direção de Roma. E eis que, surpreendentemente, não para Paulo, mas para quem dirigia o navio, para o próprio centurião Júlio, se abate, desce sobre a embarcação que vinha do Egito, que eles tomaram na ilha de Creta, uma tempestade terrível, tremenda. Nós vamos ler esse texto para fazermos um paralelo com o que se passa nas nossas jornadas, a sua individual, como servo, como serva de Jesus, a jornada da própria igreja, sob tempestade. Invariavelmente, o percurso, a caminhada da sua vida com Jesus acontece debaixo de céu cerrado, ventos contrários, mar encapelado, nau balançando de um lado e para outro, sob forte tempestade. Nós vamos ler então um texto fascinante, uma história, mas levando em consideração os pormenores do relato do historiador Lucas, e que são um paralelo diretíssimo com nossa caminhada com Jesus sob tempestade. Verso 14, o texto diz assim, de Atos capítulo 27. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e, sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sobre a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio. E temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, Senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Verso 27. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para outro no mar Adriático, mar Mediterrâneo, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados, se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo, hoje é o 14º dia em que esperando estáis sem comer.
nada tendo provado, eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, porque nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isso, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo, e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles, nadando, fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer, e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Amém. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Amém. Essa é inspirada a palavra de Deus. Parece a descrição de um comandante de navio, de um especialista em navegação. Tantos são os detalhes, as minúcias dessa fascinante história, pelo menos para o meu coração, e eu tenho certeza que para você. Eu sei que há alguns aqui entre nós, da marinha, mercante, pastor Josué conhece muito bem essa linguagem, da marinha de guerra, gente muito afeita aqui a essa linguagem, mas você pode muito bem entender que o Espírito Santo plantou esse texto, essa história, para nos ensinar coisas preciosas que espero que lhe venham ao coração nessa noite. Aqui nós vamos fazer o que é preciso fazer com muito cuidado na leitura e aplicação dos textos bíblicos. Uma metáfora, uma alegoria, uma história, fato que aconteceu, e nós vamos tomar esse fato como paralelo das nossas andanças com Jesus. É preciso cuidado porque você precisa ter a Escritura em toda a conta, para não sair aqui fazendo paralelos que não se justificariam. Mas eu espero que você compreenda aquilo que o Espírito Santo nos quer trazer. Sua vida, você vivendo sob tempestade. E a primeira indicação desse texto, que a gente já tem repetido daqui eu mesmo várias vezes, é que a tempestade virá, mais dia menos dia, sem que isso seja qualquer tipo de mau presságio sobre a minha vida, sobre a sua vida, mas a tempestade, os ventos contrários, isto haverá de vir sem qualquer chance de um outro caminho, de uma outra alternativa. É contingência de se viver. Qualquer que seja a sua situação, a sua condição, a tempestade virá. Na forma de uma enfermidade, surpreendendo a sua própria vida, a vida de um ente querido, na forma de uma perda grave, dramática, severa, séria, na forma do desemprego, na forma das pressões no emprego, na forma de dívidas e tantas outras situações mais que configuram tempestade se abatendo sobre a sua vida. E a questão é, como você pode sobreviver, viver, triunfar no meio da tempestade, sob tempestade? Esse texto, de modo muito claro, explícito, me indica algumas orientações que eu quero destacar aqui para a gente em seguida participar da ceia. Paulo deu 3 grandes recomendações. Lá pelas tantas, ele intervém na loucura, no pânico que havia se instalado no meio daquele grupo, dos navegantes, da própria tripulação, do comandante do navio. Ele intervém e dá 3 recomendações para que eles se salvassem naquela tempestade. E são essas recomendações que eu quero trazer
para nossa meditação nessa noite, não sem antes indicar que nenhuma dessas recomendações faz qualquer sentido, trará qualquer vantagem para a sua vida, do ponto de vista de salvar você sob tempestade, ventos contrários, se não houver uma primeira situação plenamente estabelecida na sua vida de navegante nos mares turbulentos da vida. A primeira questão que se estabelece nesse texto é que você e eu, que nós precisamos ter absoluta convicção da nossa condição diante da vida e diante de Deus. Você precisa, antes de atender a qualquer tipo de instrução que represente salvaguarda para preservar a sua vida na tempestade, você precisa se assegurar de que já tenha sido definitivamente resgatado. Você, no navio, sob tempestade, precisa ser salvo, já dispor do passaporte para a eternidade, por conta do que Jesus fez na cruz do Calvário, a seu favor, a meu favor, a nosso favor. Experiência bendita, aval maravilhoso, que vamos celebrar daqui a pouquinho. Você observou nesse texto que havia aqui dois grupos, dos muitos que compunham aqueles navegantes, dois grupos muito distintos. De um lado, Lucas, discípulo de Jesus, companheiro de Paulo, Aristarco, outro discípulo, e o próprio Paulo. De outro lado, prisioneiros, não se sabe quantos exatamente, provavelmente alguns viajantes, a tripulação do navio, um poderosíssimo comandante dos exércitos de César, chamado Júlio, sem saber o que fazer. E o texto diz que o navio estava ao léu. É essa uma perfeita e exata descrição que configura a situação da vida de que não se achou em Jesus, de que não foi encontrado por Jesus, de quem navega sob tempestade, não sendo salvo, não tendo sido resgatado, vive ao léu, vive ao sabor das ondas e do vento, vive, como o texto diz, sem qualquer tipo, verso 20, de esperança de salvamento. Eles se guiavam, não por bússola, não por instrumentos, mas pelas estrelas, pelo céu, pelas indicações, pelas coordenadas que a própria natureza lhes poderia oferecer. E o texto diz, já havia alguns dias, sem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipando-se toda a esperança de salvamento. Essa é a descrição da vida de quem anda vagando perdido, sem Cristo, sem Jesus, não tendo sido por Ele achado, não respondido à sua bendita chamada, vinde a mim. Qual é a sua condição? Será que você pode, mesmo sendo frequentador da nossa querida Betânia, dizer como Paulo, que intervém no meio do pânico, da confusão? Aliás, diga-se de passagem, a tempestade se abatera também sobre Paulo. Mas diz Paulo, ninguém se perderá, porque o anjo de Deus, verso 23, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Será que você pode, nessa noite, de sã consciência, de si para si, diante de Deus e diante das tempestades da vida, dizer da mesma forma, porque Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, está comigo, fala comigo, dirige a minha vida, controla o meu ser, a despeito e apesar da tempestade. Não basta você orar. Não se trata exatamente de um exercício meramente religioso. Você viu que no aperto e no pânico daquela situação de estarem ali perdidos no mar Mediterrâneo, sem saber o que fazer, verso 29, eles oraram. O texto diz assim, lá no finalzinho do verso 29, e oravam para que rompesse o dia. Tem muita gente perdida, sem Cristo, sem Jesus, que não sabe de onde vem nem para onde vai,
que vive para trabalhar, que trabalha para viver, cuja vida não faz o maior ou menor sentido, não faz maior sentido, que no aperto, que nas pressões, ora. Questão é saber se o seu coração é de Jesus. Se você aqueceu o convite doce, terno, mas imperioso do Mestre, vinde a mim. O meu Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Essa é a frase que sintetiza a abissal diferença entre a condição de Paulo, Lucas e Aristarco naquela embarcação sob tempestade, e a dos demais, tripulantes, soldados, guarda de Nero, Júlio, centurião e os outros tantos. Nesse sentido, quando a tempestade da vida desce sobre alguém, e haverá de descer, todos os que estão no barco da vida, sofrem o repuxo, o tranco. Não faz a menor diferença se alguém está viajando na primeira classe, naquele barco sob tempestade, ou na classe econômica, ou no porão. A pressão se abate sobre todos. Eu não sei se você já passou sufoco em avião. Eu já passei alguns, até andei já contando por aqui. Mas você acha que na pressão de um voo em alta turbulência faz muita diferença estar sentadinho na classe executiva ou na classe econômica mais apertadinho ali? No máximo, quem está na classe executiva pode tomar uns gorós, se embebedar, ficar meio, e esquecer da turbulência. É o máximo que ele vai poder fazer. Mas do ponto de vista da pressão, da condição, do destino final, tudo se iguala. Significa dizer que sob a pressão da tempestade na vida, ou você está resgatado, ou sua vida é firme, você sabe de onde veio, você sabe para onde vai, e se você morrer na tempestade, se o barco naufragar, você sabe de quem você é, você sabe quem fala com você, você sabe por que você está aqui nesta vida. Não faz diferença ter mais ou ter menos na hora da pressão e do sufoco. Então isso é pressuposto essencial para você sobreviver e vencer debaixo da pressão das tempestades da vida, que virão, mais dia menos dia, de quem você é, quem controla a embarcação da sua vida. Assim, então, se Cristo controla a embarcação, mesmo sob tempestade, então as recomendações seguintes farão todo sentido para salvaguardar sua vida vitoriosamente e chegar você finalmente ao porto e ao destino final. Então, Paulo aqui lhes indica, como lhes disse, 3 coisas a fazer. A primeira delas, parece aquilo que a gente poderia chamar de platitude. Na pressão, no sufoco, no medo, no pânico, alguém chega e diz para você assim: tem bom ânimo, seja firme, seja forte. Às vezes dá vontade, desculpe o termo, de dar uma bolacha em quem diz isso. Quando você que está sentindo a dor, e vem alguém e diz: não, seja forte, seja firme. Mas quem falava era o Espírito de Deus. E essa é exatamente a primeira ordem que você precisa dar para o seu coração. O Espírito do Senhor lhe dá sob tempestade. Você precisa ter bom ânimo. Você precisa se animar em Jesus. Você precisa ser encorajado pelo Espírito do Senhor. Você precisa encorajar alguém que esteja sob severa tempestade ao seu lado. Paulo, por 2 vezes, verso 23, diz para aquela gente em pânico, perdidos, sem enxergar nada, sem saber o que fazer, já tinham jogado o mastro principal do barco, já tinham aliviado o navio, tinham feito de tudo, cingido o navio, laçado, feito de tudo. E Paulo lhes diz: tenham bom ânimo, por 2 vezes, e dá as razões. Qual é a instrução de Paulo? Do Espírito Santo para o seu coração, para o meu coração, sob tempestade. Eu preciso crer. E a fé no poder de Deus, e essa fé racional, Paulo raciocinou com eles,
recebeu do Espírito do Senhor, por meio daquele anjo de Deus, uma instrução claríssima para nutrir-lhe outra vez a fé? Ou você acha que Paulo não estava, num certo sentido, com medo e desanimado? Se ele não estivesse assim, o anjo não lhe teria aparecido. Apareceu porque ele também estava sentindo a pressão. Mesmo sendo você de Jesus, quando a tempestade cai, forte, severa, a gente sente medo. Muitas vezes, você sendo de Jesus, vai sentir o drama da pressão. Salmo 56, Davi diz: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Quais são as razões pelas quais tem bom ânimo, dita pelo Espírito de Deus ao seu coração, sob tempestade, numa hora assim? Você abençoando o seu irmão, a sua irmã, alguém sob tempestade, dizendo e o encorajando, e a encorajando: tem bom ânimo, seja corajoso, creia mais no Senhor e nas suas promessas. Que razões há que fazem com que essa palavra não seja uma palavra vazia, cínica, uma platitude, uma coisa oca? Mas qual era a consistência, a substância dessa palavra? Paulo diz: Deus controla tudo. Não estamos aqui por acaso. Deus já me passou o mapa todinho. Nós vamos chegar numa ilha, o navio vai se perder, ninguém se perderá. O Espírito de Jesus já registrou a nossa história completa até o final. E, aliás, vale dizer, é história de final feliz. Você talvez não esteja exatamente afeito aos detalhes do seu trajeto, mas você sabe que este navio vai chegar bem no seu porto final. Você sabe, outra coisa que diz Paulo: Deus controla, Deus tem história em suas mãos, Deus tem um propósito a cumprir com sua vida, sob tempestade. Essa era a lógica de Paulo. Olha, o Senhor me chamou, eu estou a caminho da Itália, então não fará sentido eu naufragar com esse navio. Existe um propósito, e essa é uma diferença absurda entre a vida de quem foi resgatado por Jesus, mas anda num barco sob tempestade, e dos que não foram. O fato de que, além de saber que Deus controla a embarcação, Deus escreveu a história que haverá de se concluir com um final feliz, também chamou você para, enquanto você viver, você realizar propósitos abençoadores, maravilhosos. Foi por conta da vida de Paulo que toda essa gente se salvou, especialmente os prisioneiros. Se não fosse por Paulo, você viu, todos teriam sido mortos, porque com medo de que escapassem, os soldados matariam os prisioneiros para não terem que responder com a sua própria vida, como era o costume e a lei naqueles dias. Paulo foi o elemento resgatador da vida dos demais. Você, sob tempestade, sendo de Jesus, saiba que sua vida não está ali por acaso. Você não está de passagem, a passeio. Você foi chamado para ser sal da terra e luz do mundo. Porta-voz de Jesus, para intervir como Paulo fez, exatamente nas horas difíceis de tempestade, em que gente sofrendo tempestades nos mesmos termos e da mesma natureza que se abate sobre a sua vida, mas sem qualquer esperança de salvamento, sua palavra vai preponderar, vai fazer diferença. Existe um propósito a cumprir. O tranco veio sobre você e sobre um outro. Você está ali para o abençoar, para apontar para ele o caminho. Existe alguma coisa a cumprir, a ser cumprida por meio da sua vida. Paulo podia lhes dizer: tenham bom ânimo, não por conta de uma esperança vazia qualquer, mas havia razões muito objetivas, tal como há para mim e para você, de modo que nós podemos nos dizer uns para os outros: tenha coragem, avance, não desanime. Mantenha o ânimo, não tenha medo. Ao mesmo tempo,
além dessas razões, a experiência mística que nós vamos viver daqui a pouquinho, que estamos vivendo, do calor que nos vem ao coração e à alma em tempos de tempestade, difícil, severa, o Espírito do Senhor, a comunhão uns com os outros, o mistério de um coração que se vê consolado, animado por Deus, por seu Espírito, de maneira mística, milagrosa, estranha, surpreendente. As duas coisas se combinam aqui. O anjo lhe falou, mistério da comunicação de Deus, naquele caso particular, por um anjo. Palavra, a mística da presença de Deus na nossa vida, mas também as razões que dão substância, base para nós dizermos para o nosso coração sob tempestade, anime-se em Jesus, porque é Ele quem controla. Não era o capitão da embarcação que não sabia o que fazer, não era Júlio, o centurião, que comandava o espetáculo, era Deus. Você precisa se assegurar de que, sob tempestade, você já foi definitivamente resgatado por Jesus. Essa é a primeira ordem. A segunda, mantenha bom ânimo. Anime-se em Jesus. Anime-se no Senhor. Provérbios declara uma preciosa verdade. O ânimo firme de um homem é que o sustenta na sua enfermidade. Tenha bom ânimo. Nessa semana, nós sofremos aqui, muita gente da igreja, com um acidente grave que aconteceu com a família ligada a nós, não exatamente membros da nossa igreja, mas participantes aqui, assíduos, habituais do nosso coral, são da Igreja Presbiteriana do Rio do Ouro, estavam lá na Igreja do Rio do Ouro, no domingo passado, e sofreram um acidente gravíssimo, em que sua filhinha do casal, Luciano e Renata, faleceu, 2 anos de idade, menos de 2 anos, a pequena Bela. Que drama, que a gente não se atreve a explicar, os planos de Deus. Mas saindo ali daquele culto, aliás, impressionante, nunca vi tanta gente no Parque da Colina. Mundo de gente, apoiando, orando, juntos ali. Mas caminhando com o irmão, pastor Vanderlei, a nossa conversa era essa. O que seria da vida de uma família assim, de nós, se não fossem essas esperanças que dão lastro à nossa vida? O que seria da gente? Como o pastor Antônio Carlos tem dito aqui muitas vezes nos seus sermões, como alguém pode sobreviver à loucura das tempestades da vida sem crer em Jesus, sem ter fé no Senhor, sem se apropriar dessas palavras, achando que a vida começou alguns anos atrás e vai se encerrar daqui a pouquinho? Isso não faz o menor sentido, não ancora ninguém. Paulo, com medo, desanimado, mas a palavra do Senhor por meio do anjo, fortalecendo o seu coração e animando a sua vida. Terceira instrução, para mim, para você, para nós, a segunda ordem de Paulo, a orientação de Paulo àqueles navegantes perdidos naquele momento. Você precisa obedecer fielmente às ordens de quem de fato está no comando, no controle do navio. Se você, depois com mais calma, puder atentar para os detalhes desse texto, vai ver que eles, como já disse, tinham tomado várias providências, tentando aliviar o navio, controlar o navio, reduzir as perdas, encontrar algum porto, sem qualquer tipo de sucesso, até que Paulo intervém e começa a orientar. É um quadro surreal, um presidiário, apóstolo. O que é que Paulo entendia de navegação? É verdade que os comentaristas dizem que Paulo tinha muita experiência de ir e vir em navegação, mas de repente Paulo orienta o comandante do navio. Já imaginaram a maluquice do quadro? Um passageiro qualquer, um prisioneiro,
sendo levado sob custódia, é que assumiu o controle, o comando, dizendo, olha, vocês têm que fazer dessa maneira. E lá pelas tantas, numa jogada traiçoeira, verso 30, o texto diz que os marinheiros fingiram que iam jogar mais uma âncora na proa do navio e tentaram fugir devagarinho, largando para trás, fazendo o que aquele comandante do navio italiano fez, vocês se lembram? Fugiu, largou para trás, os cacarecos, todo mundo, uma loucura total. Os marinheiros aqui nessa história tentaram fazer a mesma coisa. E Paulo percebeu o ardil traiçoeiro e falou, olha, vocês não saiam não, porque Deus me revelou que todo mundo vai se salvar, mas se vocês saírem do navio, isso não vai acontecer. E eles obedeceram a Paulo. Isso me ensina, e a você, servo, serva de Jesus, que sob tempestade, você precisa mais do que nunca ouvir e obedecer à voz do comandante da nossa embarcação. Porque justamente quando a pressão da tempestade se torna mais aguda, mais crítica, você vai ser tentado a reagir na paixão, no pânico, deixar a embarcação da vida, largar para trás. E aqui há algumas orientações interessantes. Cuidado com ações que representem a expressão do egoísmo de você querer salvar sua própria pele, largando os outros para trás. Quantas vezes isso acontece na cena familiar? Tempestade em cima da casa, e alguém lá decide ser feliz sozinho, larga tudo para trás, não quer nem saber. Como aqueles marinheiros, bota o bote para si e avança. Alguém que decide, na pressão de um emprego difícil, largar tudo, chutar tudo para o alto. Cuidado com essas decisões que são tomadas na paixão de uma situação de peso, de tempestade. Cuidado com ações que representem a providência egoísta de quem pretende salvar a sua vida sob tempestade, esquecendo dos outros. E tenha em conta que, frequentemente, a solução sob tempestade está em você ficar mais leve, abrir mão de algumas coisas, muitas vezes valores, quanta briga, quanta loucura, quanta discussão, quanta pressão, quanta tempestade que se agrava sobre a vida de famílias por questão, por exemplo, material, disputas por herança e tantas coisas mais. Aqui a instrução foi o seguinte, quanto mais levezinho esse navio estiver, mais chance a gente terá de chegar em terra firme. Hebreus capítulo 12, verso 1, verso 2, verso 3. Livrem-se de todos os pesos e do pecado que tenazmente nos assedia, para a gente ter mais leveza na corrida, na caminhada cristã. Obedeça fielmente às ordens de quem está de fato no comando. Gente de Jesus, muitas vezes, sob tempestade, ouve a mil vozes. E a internet é pródiga em multiplicar as vozes que supostamente orientam a nossa vida. Melhor você gastar o tempo que a gente tem gastado na internet tantas vezes. Ela é boa, ela pode ser útil, bem usada, mas aos pés do Senhor, com essa bússola maravilhosa, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, é a tua palavra. Você se colocando diante do Senhor para saber o que o dono, o comandante em chefe da embarcação da sua vida lhe está a dizer, para você avançar sob tempestade, mas de maneira segura. A última instrução de Paulo, que eu trago para vocês nessa noite aqui, para a nossa reflexão, é que você precisa, sob tempestade, cuidar da sua alimentação. O texto diz assim, verso 33, ou porque estavam mareados, ou aflitos, ansiosos, sem conseguir parar para comer, 14 dias, ou em jejum completo, ou em algum jejum, e Paulo lá pelas tantas lhes diz o seguinte, interessante, ele poderia convocar uma grande reunião de oração, não mandou orar, ele mandou comer. Cuidem de vocês. Isso quer dizer o seguinte,
nas pressões que a vida nos impõe, tempestades de variadas naturezas, muitas vezes a gente concentra todas as nossas energias na análise, na administração da tempestade. E aquilo que você deveria fazer para repor suas energias físicas, mentais, emocionais, espirituais, fica de lado. Isso vale para pastor, vale para missionário, vale para seminarista, vale para cristão de qualquer natureza, de qualquer espécie. Você precisa se alimentar bem, na medida das possibilidades, dormir bem, se exercitar na medida da sua possibilidade, se distrair, estar com seus amigos, assistir o seu time predileto. Eu falo essa instrução com muita ressalva, porque se você não for torcedor do Flamengo, não vai valer a pena você torcer por qualquer time. Isso vai fazer mal para a sua vida e para o seu coração. Mas, enfim, você tem que dotar a sua vida de pequenos prazeres que abençoem a você, que alimentem a sua alma, que reponham as suas energias físicas, inclusive, espirituais. Você precisa estar com seus amigos. O evangelho tem que ser leve, não pode ser carrancudo, não pode ter essa pressão que tantas vezes a gente se impõe legalisticamente, como se isso fosse espiritualidade, sem tempo para sorrir, para repor energias, para alimentar seu coração e sua alma, justamente porque você está debaixo de tempestade. Diz Paulo, vocês precisam estar bem alimentados. E qualquer tipo de exemplo que eu viesse a dar aqui, não seria próprio, eventualmente, porque depende da sua condição, da minha condição, da nossa condição. Você procura o médico, ele diz assim, você está muito estressado, você precisa tirar o estresse da sua vida. Você diz, bom, mas como é que eu vou tirar o estresse? Significaria ser puxado da vida e ir para o céu. O estresse faz parte do contexto, do cenário, mas há coisas que você pode e deve fazer. Pode e deve fazer. Pastor Josué, que é o meu apoio predileto aqui do púlpito, ele já me disse que vai voltar a andar das suas caminhadas gostosas ali pela praia de Cambuinha, não é isso, Josué? Ele fez isso durante um bom tempo, depois a Emilinha adoeceu, não puderam mais fazer, mas tem que fazer, na medida do que você puder encaixar na sua agenda. Você precisa ter amigos com os quais você consiga partilhar seus momentos de tempestade. E todos os irmãos não são necessariamente seus amigos, claro, não é assim. Existe um Jonas para um Davi. Mas, no meio do povo de Deus, você tem momentos de leveza que reponham as energias, que alimentem sua alma, seu corpo, suas emoções, seu coração. O que é que se pode dizer da sua vida devocional? Claro, você tem que nutrir sua alma, você tem que estar na igreja. Gente, sobre cuja vida a tempestade se abate, aí qual é a primeira providência? Sair da igreja, se afastar, se distanciar, porque está cuidando da tempestade na vida. Mas é justamente a hora em que você tem que se aproximar mais. Texto lindo, precioso, que vai até o final do livro de Atos. Termina com Paulo chegando ao destino final da sua jornada e da sua caminhada. E a respeito e a propósito dessa dificílima trajetória, Paulo escreve no texto que eu vou ler aqui para nós encerrarmos essa meditação e passarmos a celebração da ceia do Senhor. Que texto precioso! Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 17, versículo 18. Vejam só o que diz Paulo. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida. Tinha um propósito a ser cumprido por meio da sua vida. E todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. Possivelmente referência a Nero, César. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Você vai sobreviver vitoriosamente, sob tempestade, se você tiver esse passaporte dentro do barquinho da sua vida, no mar encapelado. Você é de Cristo, você é do Senhor, então você está garantido. Mesmo que a embarcação se perca, como foi o caso dessa história, mantenha o bom ânimo, não tenha medo, avance corajosamente, bem firmado na palavra do Senhor.
Obedeça fielmente às instruções do mestre do navio. E, finalmente, alimente-se bem, seu corpo, sua mente, sua alma, suas emoções, para você poder fazer o esforço que vida sob tempestade haverá de demandar de você. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Amém. Os nossos presbíteros, por favor, assentem-se aqui, que nós vamos participar da ceia agora.